Bem, meus irmãos, prosseguiremos aqui lendo a palavra do Senhor no Novo Testamento. Os irmãos poderão abrir na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos para fazermos esta leitura, onde buscaremos instrução e ensinamento para as nossas vidas, conforme a graça que o Senhor nos conceder nesta noite. Então, Romanos capítulo 12, já nos últimos capítulos, os capítulos finais desta carta apostólica. Os irmãos podem acompanhar, porque assim está escrito, e assim lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça de Deus que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é de ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Todo o capítulo 12, com 21 versículos, temos lido para, daqui a pouco, buscarmos instrução para a nossa vida cristã, para a nossa fé. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor, para que Deus derrame da sua graça nessa noite sobre nós, e daqui a pouco estaremos dando início à exposição bíblica, a ministração aqui da doutrina para esta noite. Mais uma vez entramos na tua presença, Jesus, agradecidos por estarmos aqui. Como um salmista podemos dizer também: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Temos sido abençoados por ti, Senhor, neste lugar. O Senhor foi quem nos colocou neste lugar, para que te servirmos e te servirmos até o fim, Senhor. Assim, graças te damos por esta noite de instrução, por esta quinta-feira de doutrina. Graças te damos por aqueles que já têm chegado em paz, e se algum outro irmão ainda está por vir, traze-o em segurança, Senhor, para que juntos na tua presença possamos nos alegrar no Senhor. Abençoa esta noite, abençoa cada instante, cada momento, cada palavra que será aqui, Senhor, ministrada, não seja nossa, mas do Senhor. Que a tua palavra traga, Senhor, aos nossos corações, às nossas vidas, fortalecimento, edificação, encorajamento, Senhor, despertar, avivamento, pois a tua palavra é fonte de poder, Senhor, e sim, ela fará aquilo que apraz ao Senhor. Assim nos colocamos na presença do Senhor, agradecendo e agradecidos. Fica conosco e continua a nos dirigir neste culto para o teu louvor e para a tua glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar-se, nós estaremos louvando ao Senhor e neste momento adorando a Deus por meio de nossas contribuições. Dois obreiros estarão recolhendo as ofertas e dízimos que os irmãos têm trazido. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vem, Senhor, minha vida oferecer uma oferta de sacrifício. Quero a minha vida a ti entregar, uma oferta viva. Vem, Senhor, minha vida oferecer uma oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a ti entregar, uma oferta viva em teu altar.
nosso louvor ao Senhor. Te louvarei. Não importa a circunstância, somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti, Amém. Louvado seja Deus. Com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 12, vamos dar início à meditação e instrução da palavra de Deus para nós nesta noite abençoada de quinta-feira, que a vontade do Senhor nos concede. Romanos capítulo 12, os primeiros versos. Louvado seja Deus. Os primeiros versos são bem conhecidos da Igreja de Cristo, da Igreja do Senhor, e fala de consagração. Consagração a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
O apóstolo Paulo conclui sempre suas cartas dedicando, o final de suas cartas para um apelo à vida cristã prática. Depois de expor a doutrina, depois de expor a fé, depois de apresentar o conteúdo do Evangelho, ele sempre termina suas cartas, são em torno de 13 ou 14 cartas no Novo Testamento, sempre conclui dedicando as últimas instruções a uma exortação à vida cristã prática, ao nosso dever cristão diante da fé, diante da instrução, diante da doutrina. De modo que a Bíblia apresenta assim, a vida cristã. Ela tem dois lados. Ela tem o conteúdo e tem a prática desse conteúdo. Não só a teoria, mas também a prática. Louvado seja Deus. E é sobre isso que nós queremos aqui compartilhar com a igreja do Senhor, nesta noite de quinta-feira, porque isso trata de relacionamento com Deus. Os últimos capítulos são dedicados à exortação à vida cristã na prática, e sempre como uma resposta ao conteúdo da fé. Na vida cristã, a doutrina e o dever andam juntos. Não podemos separar a doutrina, a instrução do dever. O conhecimento da doutrina traz para cada um de nós responsabilidades, deveres. A verdade do Evangelho chega em cada um de nós, promovendo mudanças, de maneira que o cristão não só tem conhecimento da sua fé, como ele vive uma vida de acordo com esta fé, em sintonia com esta fé, em harmonia com esta fé. Louvado seja Deus. Amém, queridos? E isto para que não sejamos enquadrados em um grupo que Jesus chamou de hipócritas, que não vivem a fé que declaram, a fé que confessam, que expressam ter. De maneira que, irmãos, a vida cristã tem esses dois lados, doutrina e dever. Não adianta a gente conhecer profundamente a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e esse conhecimento não gerar em nós nenhum dever, nenhuma resposta de vida na prática. Só o conhecimento está incompleto. Aliás, o apóstolo Paulo, em outra carta, ele diz que é melhor a gente não conhecer. Na sua carta aos Tessalonicenses, quando ele adverte, quando ele fala sobre a volta de Cristo, quando ele diz que Cristo virá trazendo juízo, diz ele em 1 Tessalonicenses que ele virá como labareda de fogo, buscando vingança daqueles que não conhecem a Deus, isto é, recusaram o conhecimento de Deus, mas também de um outro grupo, daqueles que desobedeceram
desobedecem à palavra de Deus. De maneira que nós somos exortados a observar, a considerar em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso viver, considerar em nossa linguagem, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos que estamos nutrindo. É preciso que nós consideremos a verdade revelada na palavra de Deus, porque é melhor não conhecer a verdade do que conhecer e desobedecer. Sobre nós pesa um dever maior de andar no caminho de justiça, no caminho de retidão, que o nosso Senhor, o nosso Redentor Jesus Cristo inaugurou, do que aqueles que não tiveram ainda uma experiência com o poder do Evangelho. Então eu e você somos, diante de Deus, mais responsáveis para com o que fazer com esta palavra. Amém, queridos? Então, às vezes as pessoas levam uma vida de fé cristã, mas de brincadeira, não levam a sério a palavra que tem ouvido, a palavra que tem lido, que muitas vezes tem até estudado, se acostumaram com a palavra de Deus, e nós precisamos ter muito cuidado para não nos acostumarmos com as coisas santas, para não perdermos a sensibilidade para com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, porque senão a gente vai estar vivendo uma fé friamente, sem fervor, e aí as coisas são feitas como que mecanicamente, sem uma reflexão, sem uma ponderação, e Deus não quer que sejamos assim. Amém, queridos? Deus quer que nós apliquemos a nossa mente à sua palavra. Olha o que é que diz o salmista no Salmo 1. Ele diz que ele meditava na palavra de Deus, e ele meditava de dia e de noite. E ele diz que pessoa humana, o ser humano que assim procede, é feliz, é bem-aventurado. Você quer ser uma pessoa feliz? Ora, quem não quer a felicidade? Todo ser humano almeja pela felicidade, todo ser humano deseja, né? Isso é um desejo inerente à nossa alma. Todos nós buscamos a nossa própria felicidade, mas o caminho da felicidade passa pelo temor do Senhor. O caminho da felicidade passa pela observância da palavra de Deus. O caminho da felicidade passa pela devoção, pela dedicação, pela entrega àquilo que é de Deus, que pertence ao Senhor. Então o salmista diz: olha, na palavra de Deus, aquele que é feliz, aquele que é bem-aventurado, medita nela de dia e de noite. É na palavra de Deus que está a nossa felicidade, meu irmão. Não acredite em felicidade separado de Deus. Não existe felicidade separada de Deus. É uma proposta ilusória do mundo. O mundo apregou que é possível sim ser feliz sem crer em Deus. É possível ser feliz sem buscar a Deus, sem estar comprometido
com Deus, com a sua palavra. O mundo apregou essa ilusão, mas ela não é de hoje, ela é de muito antigamente. Veja qual foi a primeira tentação para o ser humano. No dia que você desobedecer a ordem que ele deu, no dia que vocês comerem daquilo que ele determinou que não fosse comido, vocês serão como ele. Felicidade sem Deus é ilusão. Em palavras bem claras, bem objetivas, bem diretas, não existe felicidade no pecado. O que o pecado pode proporcionar é um instante, é um momento de satisfação e de prazer, mas não passa disso. Momento. Diga aqui ao seu irmão: momento. Momento. A nossa alma pede mais do que um momento. Eu e você não fomos feitos para um momento. Eu e você fomos criados para a eternidade. Não existe felicidade plena em momentos. Então, cuidado com as propostas, ilusórias deste mundo de felicidade, de realização, quando isto proposto não considera os caminhos de Deus, o temor do Senhor, a palavra do Senhor. Não somos mais tolos, não somos mais ingênuos. Somos pessoas instruídas na palavra de Deus, somos pessoas exortadas pela palavra de Deus. Não podemos cair mais, como diziam os antigos, nesta esfarrela. Dar ouvidos e atenção a essa proposta. Amém, queridos? Felicidade plena, a felicidade que eu e você necessitamos, precisamos e necessitamos, ela está em Deus. E Deus mostra o caminho para a felicidade. Aqui está a sua palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É disto que nós precisamos, e mais do que precisamos, é disto que nós necessitamos. Meu irmão, nós precisamos buscar mais a Deus. Porque as pessoas são tão infelizes? Porque o mundo é tão infeliz? Você sabe aonde é que acontece os maiores índices de suicídio no mundo? Não é, ou não são nos países pobres, são exatamente nos países ricos de primeiro mundo. Exatamente nesses países ricos, desenvolvidos, onde a modernidade, e o lucro geram uma ilusão de o dinheiro, vamos falar logo assim, o dinheiro, a riqueza gera uma ilusão de autossuficiência. Eu posso por mim mesmo, eu posso pela minha força, eu posso pela minha própria capacidade. O homem autossuficiente diz logo: eu não preciso de Deus. Ok? E tudo isso é uma ilusão. São exatamente esses países onde acontecem os maiores índices de suicídio, onde as pessoas se sentem vazias, com uma vida sem sentido e sem propósito.
No espírito da autossuficiência está a morte. Eu prefiro crer. Eu prefiro crer. Eu prefiro pensar. E eu prefiro viver como dependendo de Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento. Como salmista, nós devemos dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim o teu Espírito. Eu posso perder isso ou aquilo outro, mas não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a alegria da tua presença, Senhor. Porque as coisas temporais, as coisas passageiras podem faltar, até mesmo a saúde pode faltar. Afinal de contas, a gente está a cada dia envelhecendo. E o que a velhice traz? Senão dores e males. Não é verdade? Até mesmo a saúde nós podemos perder, mas a presença de Deus jamais. Então eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor, para tudo, até mesmo para respirar. Você sabia que nós precisamos de Deus até mesmo para dormir? A sua palavra diz que Ele aos seus amados dá o sono. É Deus quem nos dá o sono da madrugada. Até mesmo o nosso sono vem dEle, é dádiva dEle. E eu prefiro viver assim, neste espírito de total dependência. Que você pode fazer nada, porque o meu Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então o conhecimento da verdade, o conhecimento da doutrina gera em cada um de nós deveres, responsabilidades. E a vida cristã não é feita só de fé, é feita também de dever. A palavra de Deus produz em nós compromisso ou comprometimento com o reino de Deus, com o reino dos céus. Estamos comprometidos com Deus? Amém? Estamos comprometidos com a sua palavra? Estamos comprometidos com o seu reino? Então, se isto é verdade, devemos buscá-lo. E buscá-lo em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa vida se constitui de busca, né? Estamos buscando, mas o que? Buscamos muitas coisas, mas Jesus falou de uma que deve ser a principal, aquela que não pode faltar, e esta busca essencial, principal, é pelo reino de Deus. Amém, queridos? Então, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai apresentar a vida cristã na prática, como deve ser o viver cristão, a nossa vida cristã. Só aqui na igreja, ou deve se refletir lá fora? A vida cristã, ela se resume a 2 horas que a gente passa reunido em louvor, em culto, em adoração a Deus? Ou ela é mais profunda, ela é mais além? Ela se reflete na nossa vida como um todo? E a palavra de Deus vai mostrar que sim. E a nossa vida cristã começa com um relacionamento com Deus. Você sabia que Jesus não veio aqui estabelecer mais uma religião? O que Jesus veio inaugurar? Jesus veio estabelecer, veio inaugurar
relacionamentos diretos com Deus. Logicamente, por meio dele, porque sem ele não há vida com Deus, não há relacionamento com Deus. Mas por meio dele, ele veio estabelecer relacionamentos diretos com Deus. Deus quer relacionar-se com cada um de nós. E a vida cristã é relacionamento, e começa primeiramente com Deus, para depois refletir-se com as demais, relacionamento com as demais pessoas, com o próximo, refletir até mesmo como vamos nos relacionar com aqueles que nos odeiam. Capítulo 13 vai apresentar o nosso relacionamento com as autoridades constituídas. Como é que deve ser o relacionamento do cristão com as autoridades constituídas? Está tudo na palavra de Deus, irmãos. A vida cristã está aqui explicada para cada um de nós conhecer e buscar viver, esforçar-se. Amém, queridos? Por que esforçar-se? Porque muitas das coisas que estão propostas estão na contramão do nosso desejo, do nosso querer, não é? Eu queria que fosse assim. Por exemplo, a gente quer muitas vezes resolver um problema imediatamente com a nossa própria força do braço. E aí a palavra de Deus diz, vai dizer, olha, não se ire. Não se ire, ao Senhor pertence a vingança. Não se vingue daquele que ele fez o mal, a Deus pertence a vingança. Entrega a Deus, entrega a Deus o mal que fizeram a você. Não durma, não se deite com aquilo que vai maltratar, machucar, incomodar e até mesmo oprimir a sua alma, lhe roubar, lhe tirar o sono. Então entrega ao Senhor e deixa que a vingança pertence a Deus. Ensinamentos para a nossa vida. E aqui, relacionamento com Deus é o que nós queremos aqui meditar com a igreja do Senhor nesta noite. Amém? Então não esqueça, a vida cristã ela se constitui em doutrina, instrução, conhecimento da fé e o dever. Não basta compreender as explicações doutrinárias, devemos transformar o nosso aprendizado em prática e mostrar através da nossa prática que cremos na palavra de Deus. Então nosso relacionamento com Deus está aqui exposto nos versículos 1 e 2. E o versículo 1 diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável a Deus. Este sacrifício agradável, este sacrifício santo, este sacrifício vivo é o nosso culto racional. Amém? Louvado seja Deus. Rogo-vos, pois. Vamos no capítulo 8 da carta aos Romanos, e iremos observar aqui mais um pois. Vamos assim de trás para frente. Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer: portanto,
Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse, portanto, podia ser traduzido assim também: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse pois, esse agora pois, não é? É uma conjunção conclusiva de segurança de salvação. Depois de apresentar o Evangelho, o que é que a gente conclui? Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Segurança na salvação. Você tem segurança da sua salvação? Você tem segurança da sua salvação? Agora, pois, conjunção conclusiva, diante de tudo que eu tenho falado pelo Espírito Santo até aqui, a conclusão é esta: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é segurança, é um pois conclusivo de segurança na salvação. Hoje pela manhã, uma pessoa no trabalho procurou-me, né, para conversar um pouco, e estava até um certo modo afetada, né, por uma notícia de morte de uma pessoa muito próxima. Tratava-se de um rapaz jovem de 22 anos, né, que nas últimas chuvas que caíram, né, aqui em Fortaleza, chuva de ontem, né, aquele jovem saiu de casa para pescar, saiu e não voltou, pelo menos não voltou vivo, morreu afogado. 22 anos, era um jovem crente da igreja, mas este acontecimento estava incomodando aquela pessoa que estava falando comigo hoje pela manhã, e aquele incômodo, ela conseguiu vencer a timidez, e aí dirigiu-se a mim: ô irmão Samuel, o que é que a gente faz para estar preparado para morrer? O que é que a gente faz? O que é que eu posso fazer? Porque o grande questionamento, né, daquela pessoa é que ela não se sentia preparada para a morte. E a morte chegou tão cedo para aquele rapaz, 22 anos, para aquela vida, né? O que é que eu faço para estar preparado para a morte, preparado para morrer? Bom, esta é uma preocupação que procede, porque nosso Senhor Jesus Cristo contou uma parábola, onde no final desta parábola Deus adverte a um homem o que era que ele tinha preparado e para quem seria a sua alma, porque naquela noite a sua vida iria ser requerida, iria ser pedida. A vida não é nossa, a vida é um dom de Deus, e Ele dá na hora que quer e tira também da mesma forma. A vida pertence a Deus. Amém, querido? E aí Jesus adverte quanto à importância e necessidade de se estar preparado. E aí, o que é que eu faço para estar preparado? A primeira coisa que você tem que fazer é crer.
Romanos capítulo 10, versículo 8: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você tem essa fé? Tenho. Então tenha certeza da sua salvação, porque quem assegura não é o homem, é Deus. Amém, querido? E aquela pessoa ficou assim olhando espantadamente, e eu percebi no olhar daquela pessoa uma certa admiração por aquilo que estava ouvindo. É como se nunca tivesse escutado, irmãos. E a gente começa a perguntar: o que é que as igrejas estão pregando? Porque isso é doutrina básica da fé cristã. Olhei para aquela pessoa e disse: deixa eu lhe dizer uma coisa, a salvação não é mérito nosso, a salvação é um dom de Deus para nós, é uma dádiva, e ela nos é dada por sua graça, nós não a merecemos. Amém, querido? Temos aqui um pois conclusivo de segurança de salvação, mas eu quero levar você para um outro pois conclusivo, agora para o capítulo 5 desta mesma carta. Capítulo 5 de Romanos, no versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pois aqui do capítulo 5 é um pois conclusivo de justificação, ou absolvição, ou de perdão de pecados. Diante do que o apóstolo de Cristo tinha apresentado até aqui nesta carta, a conclusão é: aquele que crê em Jesus Cristo entra em relacionamento íntimo e profundo com Deus, passa a ter paz com Deus. Toda a separação é removida, toda barreira é removida. Deus nos perdoa pela fé em seu Filho Jesus Cristo, de maneira que agora nós podemos adentrar a sua presença e podemos desenvolver um relacionamento íntimo, profundo de comunhão com Ele, até que nós chegamos aqui no capítulo 12, onde vamos nos deparar com este outro pois conclusivo: rogo-vos, pois. Esse pois é um pois conclusivo de consagração. Rogo-vos, pois. A conclusão a que nós chegamos quando compreendemos o Evangelho, quando entendemos o Evangelho, a conclusão a que nós chegamos é que a minha vida tem que ser uma entrega a Deus. Rogo-vos, pois, devemos entregar, devemos consagrar as nossas vidas a Deus. Isso nos leva, irmãos, a perceber que o cristão, ele vive uma vida motivada, e a motivação do cristão, a minha e a sua motivação, é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo que nos move a viver uma vida para Deus. Ele diz aqui: pelas misericórdias
é que nos estimula? O que é que nos estimula? O que é que nos move? O que é que nos motiva a consagrar as nossas vidas a Deus, a ofertar as nossas vidas a Deus? As misericórdias do Senhor. É o Evangelho de Jesus Cristo. Como o Evangelho é maravilhoso na vida do cristão. A nossa vida aqui na terra precisa de combustão. As pessoas precisam de motivação para viver. Uma vida sem motivação é uma vida sem graça. E para o cristão, a motivação da sua vida é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando tomamos conhecimento da doutrina de Cristo, o Evangelho chega em cada um de nós, nos mostrando, escancarando a porta do reino dos céus. E quando nós percebemos o que está sendo apresentado, é como Jesus, contando uma parábola, disse: é como alguém que andando no campo descobre uma mina, descobre um tesouro enterrado, e ele vai e se desfaz de tudo quanto tem para tomar posse daquele tesouro. Amém, queridos? O Evangelho nos mostra as belezas do coração de Deus, e quando percebemos este coração maravilhoso, quando percebemos o ser de Deus revelado no Evangelho de Jesus Cristo, nós descobrimos esse tesouro, e esse tesouro nos motiva a viver todos os dias e viver para Deus. Amém, queridos? Viva para Deus. Viva para Deus, e você vai ter motivos para viver para você mesmo. Não coloque você em primeiro lugar, coloque o Senhor em primeiro lugar. Não coloque seus planos, coloque o Senhor em primeiro lugar. Não coloque seus sonhos, coloque o Senhor em primeiro lugar. Amém, queridos? Aqui somos exortados a ofertar, a consagrar, a entregar, porque consagração é entrega. Somos exortados pela motivação do Evangelho a entregar, a consagrar as nossas vidas a Deus. E essa consagração, essa entrega, ela vai ser o nosso culto racional. Amém, queridos? Nosso culto racional. Preste atenção no versículo 1. Nosso culto racional é sacrifício. Nosso culto racional é sacrifício. É sacrifício vivo. A Bíblia fala no Antigo Testamento de ofertas ou de sacrifícios que eram mortos. Mas aqui o sacrifício do cristão é um sacrifício vivo. Não é uma oferta morta, mas é um sacrifício vivo. Que sacrifício vivo é esse? Que é o nosso culto? É exatamente a nossa entrega de vida. O sacrifício vivo é a entrega do viver, é o entregar a Deus
o nosso viver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Entrega. Uma das coisas mais difíceis para o coração humano é entregar. Como é difícil nós entregarmos. Nossa natureza leva-nos a reter, a segurar, a se apegar. Como é difícil entregar o meu viver. Como foi difícil para Esaú entregar a sua vida a Deus. Ele preferiu viver a sua própria vida. Mas o que foi que aconteceu com Esaú? Ele perdeu as oportunidades de Deus para a sua vida. Ele preferiu viver os seus próprios planos. Os planos de Deus não despertaram no seu coração nenhum interesse. Aquilo que era de Deus não movia o coração de Esaú. Na primeira oportunidade, ele vendeu a bênção de Deus. Seu irmão, já interessado nas bênçãos de Deus, propôs a ele uma troca. Você me dá a sua bênção de primogenitura, e eu te dou um prato de comida. E isso porque Esaú estava na tenda do seu irmão Jacó, faminto, com fome, havia caçado e nada apanhado. E aí ele fala: do que me adianta esta primogenitura? Desprezou as coisas de Deus. Não despreze o que Deus tem para você. Não vamos desprezar o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é muito melhor. Ainda que para chegar lá, para chegar no lugar da bênção de Deus para nós, nós tenhamos que passar por vales de sombra da morte. Nós tenhamos que empreender uma jornada longa, perigosa, mas vale a pena, porque Deus está conosco e é por nós. Não estamos sozinhos, e Ele garante que iremos chegar no lugar, amém? Que Ele determinou. Amém, queridos? Então Jacó procedeu diferentemente, e aí amou aquilo que era de Deus. Já o outro desprezou, não é? Ok, meus irmãos? Então, sacrifício vivo é oferta de vida, é oferta em vida, é o nosso viver para Deus. Em que consiste o viver do homem? Em que consiste o viver de cada um de nós? Em pensamentos. Então diga ao seu irmão: vamos ofertar os nossos pensamentos a Deus? Vamos ofertar? Sentimentos? Vamos ofertar os nossos sentimentos ao Senhor? Vamos ofertar? Alegre-se no Senhor. Sabe, quando vinha do trabalho para casa, passei ali
por aquele espaço dedicado, né, à concentração de centenas de pessoas aqui próximo a nós. E ali estava já uma multidão de gente chegando, ofertando suas emoções a um clube de futebol. Oferte a sua alegria a Deus. Alegre-se no Senhor. Vale a pena alegrar-se no Senhor. Como é vão ofertar a alegria, entregar a alegria a uma coisa vã, a uma coisa tão passageira, a uma coisa tão fútil. Uma certa vez, eu não sabia, estava em um culto em um apartamento que havia sido pedido. E ali tinha levado o violão, estava com minha esposa, aqui no bairro. E ali eu não sabia, tinha algumas pessoas que haviam sido convidadas. E ali eu não sabia que tinha um homem que era apaixonado por futebol. E aí eu abri a Escritura, abri a Palavra de Deus, começamos a meditar. E em um momento ali da meditação eu disse: terá coisa mais fútil do que o futebol? Aí os olhares se cruzaram. Aquela própria pessoa, né, tomou para si aquela palavra. Não vale a pena, meu irmão, você ofertar a alegria da sua vida àquilo que é passageiro. Portanto, oferte a sua alegria ao Senhor. Alegre-se com as coisas de Deus. A palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Então vamos nos alegrar no Senhor. Você alegrou-se ao vir para esta casa nesta noite? O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, está lá você alegrando-se no Senhor. Vou à igreja, vou estudar a palavra de Deus, vou aprender mais da palavra de Deus. E assim estamos nós vivendo a nossa vida, ofertando a nossa alegria ao Senhor. Amém, queridos? Então, sacrifício vivo. Não vamos nos esquecer de que esse sacrifício vivo é a oferta e a entrega da própria vida. Essa é também um sacrifício santo, é distinto das coisas do mundo, das coisas profanas, e é agradável a Deus. Deus alegra-se, Deus agrada-se quando nós entregamos o nosso viver a Ele. E aí está lá o crente orando ao Senhor, e o Salmo diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Nós temos sonhos, né? Pedimos muitas vezes em oração que eles se realizem, que eles se cumpram, não é isso? Mas algumas vezes não temos o cuidado de levar uma vida que agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor, e Ele satisfará o desejo, os sonhos do seu coração. O caminho da prosperidade, o caminho do sucesso passa pela fé e o agradar a Deus. Amém, queridos? Muito bem, meus irmãos. E aí, nosso culto se constitui nesta oferta, nesta consagração. Não adianta louvar a Deus na igreja se o viver não é uma oferta.
se o viver não é uma entrega. Deus não recebe a oferta pela oferta. Deus examina antes da oferta a qualidade do ofertante. Foi por isso que a oferta de Caim foi rejeitada, porque foi encontrado mal no seu coração. E antes de receber a oferta, Deus examina o coração do ofertante. Como vamos ofertar a Deus um culto que é racional, um culto que é com entendimento, um culto onde nós temos a plena consciência do que estamos fazendo e por que estamos fazendo, com o coração cheio de ódio, cheio de ira, cheio de rancor? Como podemos? Não é verdade? Então Deus examina primeiro o coração do ofertante, para depois receber a oferta. Cultuar a Deus, o nosso culto ao Senhor, o culto cristão, é muito mais profundo do que 2 horas de reunião, onde há cânticos, onde há orações, onde há testemunhos, onde há pregações, há mensagens. É muito mais do que isso. É isso mais alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Então estamos sendo advertidos pela palavra de Deus a colocar a nossa fé em ação, e precisamos ofertar a Deus as nossas vidas, entregar ao Senhor as nossas vidas, e essa entrega ser o nosso culto com entendimento, o nosso culto racional, o nosso culto com plena consciência, com pleno conhecimento do que estamos a fazer e por que estamos a fazer. Louvado seja Deus. Mas há outra coisa aqui que nós queremos chamar a atenção, porque se o Evangelho traz ao meu e ao teu coração motivação, estímulos para viver, disposição para crer e para servir a Deus, o Evangelho também traz o que o versículo 2 vai aqui relatar ou apresentar. E o que o versículo 2 nos fala? Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o Evangelho nos traz motivação para o nosso viver aqui na terra, se o cristão é esta pessoa cheia de disposição, cheia de motivação para viver uma vida aqui na terra, o Evangelho também é fonte de transformação. E o que é que o Evangelho muda no nosso viver? Daqui a pouco vamos fazer um paralelo entre o mundo e a transformação de Deus. Vamos fazer aqui uma comparação entre a forma do mundo e a transformação de Deus. O que o Evangelho
muda em nossas vidas. Tudo. Diga ao seu irmão, tudo. E a conclusão que chegamos é que nós éramos totalmente ignorantes, desconhecedores. E o Evangelho jorrou luz na nossa alma, luz no nosso entendimento, luz na nossa compreensão. Hoje nós sabemos em quem temos crido. Hoje, quando o crente fala da sua fé, ele fala com conhecimento na palavra de Deus, com base na palavra de Deus. Ele vai dizer: está escrito, Deus revelou assim, Deus falou assim. A Bíblia revela claramente assim. Então o Evangelho transformou, irmãos, o nosso entendimento. Ele nos resgatou de trevas de ignorância e nos transportou para um reino de luz. Amém? O que mais o Evangelho mudou nas nossas vidas? O que mais o Evangelho transformou em nós? Ora, meus irmãos, o Evangelho nos resgatou do domínio e escravidão do pecado. Quantos estavam aqui presos a superstições? As superstições eram verdadeiras prisões, cadeias, que escravizavam no medo a nossa alma. Quantas vezes você fez certas coisas com medo de alguma coisa do mundo espiritual? Não é verdade? Então Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, nos resgatou do domínio e escravidão do pecado. Agora Jesus diz que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora a palavra de Deus diz isso em João capítulo 8, verso 32, e vai dizer agora em Romanos capítulo 6: porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. O diabo não reina mais nas nossas vidas. Nós fomos arrancados do reino das trevas. O nosso príncipe não é mais o príncipe deste mundo, mas o príncipe da paz. O Messias, o Cristo, o Filho de Deus, Ele agora é quem reina nas nossas vidas. Não somos mais oprimidos pelo inferno. Alguns eram muitos, mas muito oprimidos pelo inferno, chegando às vezes a ser até mesmo atormentado por espíritos imundos. E onde eles estão hoje? Foram embora. Diga ao seu irmão: Jesus os expulsou, Jesus os mandou embora. Hoje quem reina na minha vida é o Senhor. Quem vive em mim é o Filho de Deus. Amém, querido? E aí, as cadeias dos medos, né? As cadeias dos tormentos foram quebradas. As amarras do pecado foram desfeitas, porque o Evangelho funciona. O Evangelho é poder. O Evangelho não são palavras de homens. O Evangelho é palavra de Deus em ação.
Enquanto nós estamos aqui proclamando a palavra de Deus, é o Espírito de Deus quem está trabalhando no teu coração, no meu coração, nos nossos corações, promovendo vida com Deus, promovendo transformação. O Evangelho transforma. Amém, querido? Do que o Evangelho nos transformou, o apóstolo Pedro vai dizer: de uma vã maneira de viver. Se pararmos para pensar, para refletir um pouquinho, vamos perceber que antes de Cristo acontecer em nossas vidas, a gente vivia uma vida à toa nesse mundo. Uma vida à toa, uma vida perdida, uma vida sem direção, sem saber para onde ir, gerando isso até angústia. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Você se lembra de algumas vezes, antes de conhecer a Cristo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Para onde é que eu estou indo? E não tinha direção nenhuma. Um dia era um passo para frente, no outro dia era 2 passos para trás. Mas agora, com o Evangelho acontecendo, fomos libertados de uma vã maneira de viver, e agora eu e você vivemos com um propósito. Eu tenho um motivo e um propósito para viver. E quem dá sustentação a esse propósito é o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o próprio Cristo, é o próprio Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ela nos transforma. Como é essa transformação? De dentro para fora. Diga comigo: de dentro para fora. Como é que o Evangelho transforma? De dentro para fora. Ele não acontece fora, ele acontece dentro de nós. Amém, igreja? Agora preste atenção que o mundo não. O mundo, ele não transforma. O mundo, ele domina. O mundo impõe um modelo e obriga, coage, pressiona para que nós entremos e tomemos a forma desse molde, desse modelo. Está aqui, o modelo para se viver é esse. Você tem que pensar assim, você tem que agir assim. O mundo impõe de fora, pressiona de fora. O mundo oprime, porque as pessoas, para não se verem, não se encontrarem diferentes, se submetem a tomar a forma da maioria. E aí Jesus vai dizer: não será assim com vocês, não vão pelo caminho largo, muitos acertam com ele, mas levam à perdição. Não se dobre, não se curve, não se renda à pressão deste mundo. A forma deste mundo trará opressão, mas Deus tem para nós transformação. Ainda que essa transformação produza em nós pessoas diferentes no nosso modo de pensar, diferente no nosso modo de falar, diferente no nosso modo de agir, porque será um modo que reflete a vontade de Deus. E esse modo ser diferente, distinto do mundo, vale a pena nós sermos transformados pela palavra de Deus.
Amém, meus irmãos? Precisamos resistir o mundo, pois aqui o verbo está no imperativo: não vos conformeis. Não temos que tomar a forma deste mundo. Amém? Louvado seja Deus. Isso é difícil? É, mas em Cristo nós somos agraciados, e por Cristo nós somos fortalecidos. Por isso, aqui vai uma orientação, um conselho prático. Nunca pare de ser transformado pela palavra de Deus, porque o versículo 2 vai dizer que o nosso entendimento deve ser renovado. Renovo. Busque renovo para a sua fé, busque renovo para a sua vida espiritual, busque renovo para a sua comunhão, para a sua vida com Deus. Renovo, e quem nos transforma diariamente é a palavra de Deus. Portanto, não devemos parar de ler a Bíblia, não devemos deixar de estudar a palavra de Deus, não devemos deixar de lado a prática da meditação na Escritura Sagrada. E assim nós estaremos expostos a esta transformação, amém? Que é de dentro para fora e que nos liberta de todo mal. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Queridos, consagração, entrega e transformação. Que Deus abençoe a mim e a você, que nós sejamos agraciados com o Evangelho de Jesus Cristo, transformando os nossos corações e nos movendo a entregar as nossas vidas todos os dias àquele que é o autor dela, o Senhor dela e o Redentor dela. A Ele todo louvor e toda glória, hoje e sempre. Amém e amém.